Na aula de hoje, nós vamos discutir alguns pontos importantes para você conseguir montar um bom time. Você já tem uma boa equipe dentro da sua empresa? Ou você que está montando o seu negócio agora, você já sabe como montar um bom time? Então vamos a essa aula, nós vamos discutir quais os pontos que você precisa observar para ter um bom time dentro da sua organização. Quais as vantagens de ter um bom time? Quando as pessoas desenvolvem atividades em equipe, a chance de inovação é muito maior. Por que isso, Josmar? Porque a diversidade de perfil, de pensamentos, de crenças, de valores faz com que as pessoas se provoquem umas com as outras e às vezes até gera algum certo conflito. E diante desses conflitos, saudáveis, claro, surgem novas ideias, quebras de paradigma e é aí que começa a construção de um bom time para dentro da sua empresa. Então, a equipe é a base de um negócio. Sem uma boa equipe, não existe um bom negócio. Sem um bom time, não existe um bom negócio. Josimar, mas como? Como montar um bom time? Nós vamos descobrir agora como montar um bom time. O que eu preciso fazer para ter um bom time? Ou seja, muitas pessoas, alguns dos meus clientes, achavam que gastar tempo com entrevistas, seleção, fazer uma, duas, três seleções é gastar tempo à toa. Não, muito pelo contrário. Gaste mais tempo na sua seleção. Se você gastar mais tempo na sua seleção, você vai precisar fazer menos desligamentos. Você vai precisar fazer menos, você vai precisar demitir menos. Então, com certeza, você terá mais resultado. Descreva bem o cargo e suas atribuições. Os cargos da sua empresa são claros, são objetivos, eles provocam as pessoas, eles estimulam as pessoas a crescer dentro da sua empresa. Você tem que ter cargos nesse sentido. Desenvolva funções estimulantes, funções que dê prazer para o seu funcionário trabalhar. Em qualquer ambiente, você pode ter esse tipo de função. Não estabeleça funções só de pressão. Estabeleça funções, desenhe de uma forma que o funcionário tenha liberdade de criação, de inovação. Crie um cargo como se fosse para você. Enquanto você estiver imaginando que o seu funcionário é algo desprezível, algo que você substitui a qualquer momento, que a função que ele faz você não faria, ele também vai ter esse sentimento. Ele acaba sentindo isso com você. Então mude o jeito de conduzir a sua equipe e com certeza você vai ter mais resultados. Seja criativo. Ofereça um clima agradável em sua empresa. Sabe, gente, assim fiz muita consultoria em várias empresas, diversas empresas em setores diferentes. Algumas delas tinham um clima muito bom, a liderança era participativa, aquela liderança que respeitava o funcionário, mas a maioria deles tinha um certo distanciamento com o funcionário, uma certa prepotência. Ou seja, o funcionário ele é muito espelho do dono, do seu modelo de gestão. Quando o dono estava fora da empresa, aqueles funcionários mais antigos, que achavam que tinham mais moral dentro da empresa, adotavam a mesma postura do dono em relação aos outros colegas de trabalho. Ou seja, o que você demonstra para a sua equipe é o que ela vai fazer com os demais colegas. Entenda o seu funcionário como cliente. Primeiro você precisa vender a sua empresa para o seu funcionário. Se eu quero montar um bom time, eu tenho que empolgar o meu funcionário com a minha empresa. Eu empolgar o funcionário com a minha empresa não é só com palavras, não. É com ações, com atitudes, com estrutura. Eu trabalhei numa empresa que o dono tinha dó de pagar um café para o funcionário. O dono não tinha um espaço para o funcionário, o espaço para o funcionário ficava para tomar um café, um espaço sujo, mal cuidado. Será que os funcionários vão se sentir valorizados? Será que esses funcionários vão ter empolgação para trabalhar bem com o seu cliente? Com certeza não vai ter. Procure satisfazer a sua equipe. Não é que você vai fazer todas as vontades da sua equipe, mas você vai satisfazer a sua equipe pelo menos com o mínimo que ela precisa para trabalhar, com o mínimo que ela precisa para se sentir motivada no seu ambiente de trabalho. Seja aberta ao diálogo. Existem empresas que não têm espaço para diálogo. O dono chega, estabelece e diz, é para fazer isso e pronto. Gente, não dá para trabalhar desse jeito. Valorize a criatividade, estimule a criatividade dentro da sua empresa. Se você estimular a criatividade dentro da sua empresa, com certeza você terá mais resultados.
E como você estimula a criatividade? É dando espaço, é ouvindo o funcionário, é chegando antes de dar um feedback, procure por que ele está fazendo aquilo, quais foram os motivos que levou a ele trabalhar mal naquele dia. Quando você for dar um feedback, sempre comece fazendo perguntas. Já não venha preparado para bater. Se você já vier preparado para bater, o seu funcionário sempre já vai vir com a defesa e ele nunca vai melhorar, você nunca vai ter um bom time. Então pense sobre esses aspectos que a gente continua falando mais sobre isso na próxima